Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar sobre negatividade. A gente vive num mundo dual. A gente está sempre o bom, o ruim, o preto e o branco, o positivo e o negativo. A negatividade é uma circunstância que a gente vive no dia a dia, às vezes passa desapercebido, mas às vezes ela toma conta da gente. Então, ser negativo é um processo que precisa de cuidado, que precisa de atenção, porque muitos estudiosos falam da negatividade, de ser positivo, ser otimista, ao invés de ser pessimista. E a negatividade está presente sempre. Por exemplo, você pode acordar bem ou você pode acordar ruim. E o dia que você acorda não muito bem, você acorda ruim, seu cabelo está ruim, seu parceiro ou sua parceira reclama que está faltando alguma coisa, você enfrenta trânsito, de repente chega na sua empresa e encontra problemas, funcionários, gestores, às vezes até pessoas que são parceiros do seu negócio. Então, essa negatividade, ela faz parte, a gente precisa lidar com ela, com os fatos negativos, mas ela não pode estar presente o tempo todo. E isso acontece em circunstâncias de vida de algumas pessoas. Às vezes, você fica sequestrado. Por quê? Porque a negatividade é contagiosa. É uma situação que a gente não percebe, mas a gente é contagiado pelo ambiente negativo ou por pessoas negativas. A negatividade nasce da nossa necessidade humana, de 3 necessidades básicas nossas, que é a necessidade de paz, paz de espírito, estar em paz, estar inteiro, a necessidade de ser amado, todo mundo quer ser amado, e a necessidade de acolhimento. É aquela necessidade que todo ser humano tem de não se sentir desprezado, de não se sentir injustiçado. Quando uma dessas situações, onde você perde a paz, não se sente amado ou não se sente acolhido, o estado de espírito ele se torna negativo. Também é algo natural, mas não pode se tornar um aspecto. Existe uma classificação bem interessante sobre 7 tipos de pessoas que são negativas. E nós precisamos ficar muito atentos para observar se nós não estamos em uma dessas classificações, em um grupo de pessoas, ou se nós não estamos com atitudes muito negativas que são referentes a algum desses grupos de classificação. Então, o primeiro tipo de pessoa negativa são os reclamadores. Muito claro, né? Quem reclama de tudo. Tudo é motivo de reclamação. Nada nunca está bom. Um segundo grupo são os anuladores. O que é isso, anulador? É aquela pessoa que você fala assim para ela: olha, hoje o dia tá bom, né? Tá um dia bom, tá um dia bonito, tá um dia ensolarado. Aí ela vira para você e fala assim: mas ontem estava chovendo, você não viu quanto que choveu ontem? Esses são os anuladores. Você sempre fala alguma coisa boa e a pessoa sempre tem um comentário negativo que anula, na tentativa de anular aquilo que você falou que era bom ou que é bom. Um terceiro grupo são as vítimas casuais. Então, o que são essas vítimas casuais? Tudo é causado por alguém ou por algo externo. Então, elas estão sempre negativas porque elas nunca conseguem assumir as consequências das suas próprias escolhas. Então, elas se tornam vítimas e, por consequência, são pessoas negativas. Um quarto grupo são os críticos. Aquela pessoa que só critica. Tudo ela vai para o lado da crítica. Ela critica as pessoas, ela critica as situações, ela está sempre críticas não construtivas, críticas negativas. Um quinto grupo são os mandões. Pessoas que estão sempre dando ordens, e elas são negativas no sentido de que as ordens são muito egoístas, são muito voltadas para o próprio ego, então é de uma forma negativa, elas deixam a gente num sentimento negativo, estão sempre mandando, estão sempre demandando que você faça algo, exigindo que você faça algo. O sexto grupo são os competidores. Essas pessoas são negativas.
Pessoa que está sempre competindo com você ou com circunstâncias são pessoas negativas. Estão sempre tentando ser melhores que as outras pessoas. E por último, os controladores. Aqueles que querem controlar tudo e todo mundo. São pessoas negativas, porque elas trazem uma necessidade de ficar vigiando, de ficar demandando e exigindo também que aquilo aconteça de uma forma que ela possa controlar. Esses 7 tipos de classificações de pessoas negativas é muito interessante para você perceber se você não está preso em alguma desses grupos, se você não tem atitudes que estão relacionadas a essas classificações, porque isso vai fazer com que a sua vida fique negativa. Vai fazer com que o seu trabalho, que a sua empresa sofra com a sua própria negatividade. E como eu falei anteriormente, a negatividade é contagiosa. E nós, como seres de grupo, seres que convivem, nós queremos fazer parte. Isso tem a ver com a nossa necessidade de acolhimento. Então, se a negatividade é contagiosa e nós queremos fazer parte, a gente tem que ficar muito atento para não ser levado com a manada. Em 1950, nos anos 50, teve um pesquisador chamado Salomon Asch, que ele fez uma pesquisa, né, e fez um trabalho com grupos de pessoas muito interessante, onde ele colocou um grupo de pessoas onde todos, menos um, eram artistas, atores, atrizes e atores. Então fez um grupo, por exemplo, 10 pessoas, 9 eram atores ou atrizes e um era o sujeito da pesquisa. E ele apresentou 2 cartazes, onde tinham riscos, traços desenhados. O primeiro cartaz tinha um traço, vamos supor que um traço de 30 centímetros. E o outro cartaz tinha 3 traços, um do mesmo tamanho, o outro um pouco menor e um menorzinho. E aí ele colocou as pessoas para observar aquele cartaz e dizer qual que era do cartaz 2 do mesmo tamanho do cartaz 1. E os atores e atrizes eram trabalhados para sempre dar a resposta errada. E o último a dar a resposta era o sujeito que estava sendo pesquisado. Muito bem. Eles falavam sempre que era o menor ou que era o tamanho médio, mas alguns falavam que era o tamanho real, e isso era assim, a olhos vistos, não é uma coisa de milímetros, não. Se o traço verdadeiro era de 30 centímetros, ele colocou o médio com 20. Então, você olhava e via que o correto era um determinado traço. Só que o que acontecia? Quando a maioria das pessoas falavam que o traço médio ou pequeno, que era do tamanho do verdadeiro traço, o último sujeito, que era o sujeito da pesquisa, concordava com a maioria. E ele repetiu essa pesquisa, esse estudo, com vários grupos. E ele chamou isso de um comportamento de seguir a opinião do outro. Em inglês tem um outro nome, mas para nós seria assim, o comportamento de seguir a opinião, o pensamento do outro. Então, isso para ilustrar para vocês como que nós funcionamos, como que o nosso cérebro funciona. Então, a gente quer fazer parte, então a gente acaba concordando ou agindo de forma não coerente com os nossos valores, com os nossos pensamentos, simplesmente para fazer parte da maioria. Isso não é uma atitude consciente. Muitas vezes nós fazemos isso inconscientes. Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso ambiente, precisamos ter muito cuidado com as pessoas que nós convivemos para evitar esse tipo de situação negativa na vida da gente. Para reverter a negatividade externa, a gente pode ter 5 ações assim, principais. Tornar-se um observador, ou seja, não reaja quando alguém é negativo, não reaja, não discuta, não entre em brigas, simplesmente observe. Dê um passo para trás e observe. Uma segunda atitude é você se afastar lentamente daquele grupo de pessoas ou daquela pessoa ou daquelas circunstâncias. Quando é familiar, quando é amigo próximo, quando é um ambiente de trabalho que você não vai sair daquele ambiente, você tem que usar outras estratégias. Mas se for possível, uma excelente ação é se afastar lentamente, sair daquele convívio. Uma terceira ação
é o que nós chamamos de princípio 25-75, 25-75%. Para cada uma pessoa negativa que existe na sua vida, tem 3 positivas. E você precisa reconhecer isso e passar a conviver mais com as pessoas que são otimistas, com as pessoas positivas. É só você parar para imaginar quais são as circunstâncias e pessoas que você vai ver que 75% do nosso convívio, ele é positivo. Mas nós temos que saber nos afastar ou não reagir, sermos observadores. E a gente vai para a 4ª atitude, que é gerenciar o tempo. Então, se você não tem como se afastar, você tem que gerenciar e se respeitar quanto tempo você vai dar do seu dia, da sua semana, do seu mês, para uma pessoa negativa ou para uma circunstância negativa. E em 5º lugar, você não tem que ser salvador de ninguém, porque muitas vezes nós somos positivos, otimistas por natureza, e quando nos encontramos com pessoas negativas, a gente quer mudar o mindset daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa, e ver que aquilo está fazendo mal e quer salvar a pessoa daquela situação. Isso é muito comum. E quando você entra em demanda, quando você entra em confronto com alguém negativo, porque você quer tirar a pessoa daquele estado de espírito e ela não quer sair dali, você entra em ressonância com os pensamentos daquela pessoa, com a energia daquela pessoa, com o fluxo. Então, nunca queira ser o salvador de alguém negativo. Seja você. Observe, se afaste e, mais do que tudo, seja muito coerente com as suas atitudes e com os seus pensamentos para que você não caia naquela classificação em um daqueles grupos da negatividade. A gente pode combater a negatividade externa, tomando conta dos nossos pensamentos e ações e fazendo algo para que essa negatividade externa não sequestre o nosso bom humor, o nosso bom estado de espírito e a força que a gente tem para trabalhar. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente se vê num próximo vídeo.